Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. É um prazer estar aqui gravando essa aula a respeito de continuidade de funções com duas variáveis. Então vamos lá, né? Essa é uma aula seguinte à aula em que vocês aprenderam a calcular o limite de funções de duas variáveis. E agora a gente vai entender o que é dizer que uma função de duas variáveis é contínua em um ponto. Vamos considerar uma função f de duas variáveis e vamos tomar um ponto x0 e y0 no domínio desta função. E será dito que a função f é contínua no ponto x0 e y0 se, à medida que xy se aproxima de x0 e y0, f de xy se aproxima de f de x0 e y0. Em outras palavras, né, em termos matemáticos, isso significa dizer que o limite de f de xy, conforme xy se aproxima de x0 e y0, é igual a f de x0 e y0. Muito bem? É bastante parecido com a definição de ser contínuo em um ponto que vocês viram lá no cálculo 1, né? Com a diferença em que aqui nós temos um par de pontos, né? Uma dupla. E lá nós tínhamos apenas uma variável. Muito bem? Então, sempre que nós falarmos de continuidade, nós estamos falando de continuidade em um ponto. Para dizer somente que a função é contínua e não especificar em que região do domínio nós estamos falando, é necessário verificar essa continuidade, é necessário verificar esta igualdade em todos os pontos do conjunto a que você está se referindo. Seja ele o domínio todo, seja ele só uma partezinha do domínio, né? Um subconjunto do domínio. Então, é por isso que eu coloquei essa observação. Nós vamos dizer que a função f é contínua no conjunto D se aquela igualdade dos limites, né? Se a f for contínua em todos os pontos de D. Muito bem? Então, essa é uma definição que não é difícil de ser compreendida, porque vocês estão habituados a ela, né, lá do cálculo 1. Mas uma forma, né, a melhor forma de entender mesmo um novo conceito é visualizar esse conceito sendo aplicado. E é isso que a gente vai fazer nesse exemplo. Então, olha, nós vamos considerar uma função f que age sobre xy, ou seja, o domínio de f é um subconjunto do R2, né? De tal forma que f é x² mais y ao quadrado, se o x² mais y ao quadrado é menor ou igual a 1, e a função f é nula se x² mais y ao quadrado é estritamente maior que 1, ok? Compreender esta função foi o que nós fizemos nas aulas da semana passada, se lembram? Que a gente precisava desenhar o domínio da nossa função, entender como é que funcionava, como é que a função se comportava, dependendo da sua lei de formação, que são as suas fórmulas, né? No nosso caso, é x² mais y ao quadrado e o zero. Então, compreender o comportamento dessa função foi feito na semana passada, e agora a gente vai entender, vai estudar em quais pontos do domínio dessa função nós temos uma continuidade. Né? O domínio dessa função, como as expressões que a definem, né, x² mais y ao quadrado e o zero, não tem nenhuma condição que impede que essas expressões sejam bem definidas para qualquer par de pontos em R2, nós sabemos que o domínio da função é todo o plano R2. Mas perceba que sua lei de formação se modifica conforme nós caminhamos no plano. Então, veja, olha, x² mais y ao quadrado menor ou igual que 1 é que região do plano?
esse tipo de raciocínio nós fizemos na semana passada. Então, se nós tivéssemos que desenhar aqui o R2, que é o domínio da nossa função f. Então, se nós tivéssemos que desenhar a mudança, né, representar no plano a mudança de lei de formação da nossa função, veja o que acontece. Nós temos aqui os eixos x e y, vou trocar de cor, e observe que enquanto x e y são pontos tais que x² mais y² é menor ou igual que 1, nós temos uma determinada lei de formação. E quem são esses pontos x e y em que x² mais y² é menor ou igual a 1? Bom, x² mais y² igual a 1, isso é a circunferência de centro na origem e raio 1, certo? E este conjunto, x² mais y² menor ou igual que 1, corresponde a esta circunferência, que você quem vai na minha tutoria já sabe que não sou boa no desenho, mas aí acompanha aí a explicação. Então, são os pontos da circunferência e todo o seu interior. Além de então, né, os pontos x e y, tais que x² mais y² é maior que 1, vou trocar de cor novamente. Então, esses pontos aqui correspondem aos pontos exteriores dessa circunferência que nós desenhamos aqui, ok? Então, seria esses pontos do plano que aparecem aqui. Muito bem, vamos ver o que o nosso exercício está nos pedindo, né? Mostre que f é contínua nos pontos do R2, nos pontos do domínio, tais que x² mais y² é diferente de 1. Então, sobre quais pontos nós estamos trabalhando? Nós estamos falando nesse item A. Nós estamos falando dos pontos fora da nossa circunferência, esse que eu desenhei em vermelho, né? Em que x² mais y² é maior que 1. E nós estamos falando dos pontos interiores da nossa circunferência, que são esses pontos que aparecem aqui. Só os pontinhos que estão aqui dentro. Só os pontinhos que estão aqui dentro. Nós não estamos falando da circunferência em si, certo? Então, o traço da nossa circunferência de centro na origem raio 1 não participa do nosso item A. Nós estamos com os pontos interiores e os pontos exteriores. Muito bem? Ok. Quando a gente fala de pontos interiores, a nossa função tem lei de formação x² mais y². E quando nós falamos de pontos exteriores, a circunferência, né, de raio 1, nós estamos com a lei de formação, a nossa função f é a constante igual a zero. Vamos analisar esses dois casos separadamente. Então, vamos analisar o primeiro caso, em que x² mais y² é menor que 1. Então, para a gente decidir se nós temos continuidade nos pontos em que x² mais y² é menor que 1, nós precisamos calcular o limite de f de xy quando xy se aproxima de x0 e y0, certo? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Agora, a nossa função f tem lei de formação em pontos desse tipo, sendo x² mais y². Então, f de xy pode ser substituída por x² mais y² quando nós estamos em pontos em que x0² mais y0² é menor que 1, certo? Muito bem. Agora, como é que a gente calcula esse limite? A gente olha para x e aproxima ele de x0 e olha para y e aproxima ele de y0, porque calcular limite, né, de uma função com duas variáveis nada mais é do que calcular o limite em uma variável duas vezes. A gente calcula o limite quando o x tende a x0 e calcula o limite quando o y tende a y0.
Nós fazemos isso ao mesmo tempo para economizar caderno, né? Para economizar tinta, economizar tempo. Então, é isso que acontece. Então, quem que é o limite de x² mais y² conforme xy se aproxima de x0 e y0? É x0² mais y0². Mas x0² mais y0² não é exatamente f de x0 e y0, uma vez que x0 e y0 satisfaz essa condição aqui, certo? Muito bem. Então, neste caso, quando calculamos este limite, nós temos esta igualdade. Então, quando calculamos este limite, nós obtemos f de x0 e y0, e isso significa que nós temos continuidade quando a gente olha dentro da nossa circunferência, dentro daquela circunferência de centro na origem e raio 1. Agora vamos analisar, aqui eu coloquei esse sinalzinho repetido, vamos analisar o caso em que x0² mais y0² é maior que 1, ou seja, pontos fora da nossa circunferência. Então vamos lá. Para analisar essa continuidade, nós precisamos calcular o limite de f de xy quando xy se aproxima de x0 e y0. Agora, se nós estamos fora da nossa circunferência, veja a lei de formação da nossa função f. Quando x0² mais y0², né? Quando xy são tais que x² mais y² é maior que 1, a nossa função é a função nula. Então, nós podemos substituir f de xy por zero. E, quando nós temos o limite de uma constante, esse limite é a própria constante, certo? Agora, né, ou seja, esse limite é igual a zero. Agora, se x0 e y0 satisfaz esta condição, então f de x0 e y0 é zero, certo? Porque é um ponto fora da nossa circunferência. E aí, quando a gente olha fora da nossa circunferência, a nossa função é a função nula mesmo, ok? Muito bem. Então, nós também temos a igualdade necessária para verificar a continuidade da nossa função em pontos x0 e y0, tais que esta condição aqui é satisfeita. Muito bem? Logo, nós concluímos que a nossa função é contínua em x0 e y0 quando x0² mais y0² é diferente de 1. No interior aqui da nossa circunferência, era de se esperar que nós tivéssemos continuidade, porque a expressão que define a nossa função no interior dessa circunferência é uma expressão polinomial que é contínua. Da mesma maneira, quando nós olhamos no exterior, nos pontos exteriores da nossa circunferência, era de se esperar que nós tivéssemos continuidade. Por ser a lei de formação é uma expressão constante, nós sabemos que funções constantes são contínuas, então era de se esperar. A grande questão é o que acontece quando nós trocamos a lei de formação, quando nós passamos do interior da circunferência para o exterior. O que acontece, né, exatamente sobre a nossa circunferência? E é isso que o item B vai nos perguntar, é isso que nós vamos estudar no momento, ok? Então, como é que a gente vai mostrar que ela não é contínua? Em pontos que satisfazem, né, nos pontos exatamente sobre a circunferência. Nós vamos mostrar, na verdade, que o limite que nós queremos calcular, que é esse limite de f de xy, quando xy se aproxima de x0 e y0, não existe, certo? Não existindo limite, nós não podemos ter a igualdade necessária para verificar a definição da função ser contínua. Então, é isso que nós vamos fazer neste exercício. Baseado aí na aula anterior que vocês viram sobre limite de funções de duas variáveis, como é que a gente como é que a gente verificava que o limite não existia? Uma forma de fazer isso
é olhar para o limite através de dois caminhos e esses limites serem distintos. Se isso acontece, nós temos que o limite não existe. E está bem claro que caminhos são esses que nós vamos tomar. Lembrem-se que a gente tinha aí o nosso plano, tínhamos a nossa circunferência, né, que é sobre ela que nós vamos trabalhar, e nós estamos procurando caminhos para XY se aproximar de x0 e y0, de tal forma que quando a gente calcula esse limite, né, através desses caminhos, né, com xy se aproximando de x0 e y0, através desses caminhos distintos, nós tenhamos limites diferentes. E é bem claro como é que nós vamos fazer isso, uma vez que a lei de formação da nossa função se modifica dependendo se a gente olha no interior da circunferência ou no exterior. Então, nós vamos tomar um caminho que se aproxima, vou trocar aqui de cor, que se aproxima da nossa circunferência pelo exterior, e nós vamos olhar para um caminho que se aproxima da nossa circunferência através do interior. Ok? E aí a gente vai verificar que estes limites obtidos através desses caminhos são distintos. Muito bem? Então, vamos lá. Então, aqui, olha, eu também troquei o sinal. Deixa eu apagar, colocar em menor. Então, se nós nos aproximarmos, se xy se aproxima de x0 e y0, né, que satisfaz essa condição, x² mais y0², por pontos xy do interior da nossa circunferência, veja, do interior da nossa circunferência, então, quando nós calcularmos o limite de f de xy, olhando para essa condição, é x² mais y², certo? E calculando o limite de x² mais y², quando xy se aproxima deste ponto, nós temos x0² mais y0², certo? Aproximamos x por x0 e y por y0, ok? E aí, x² mais y0², levando em consideração que nós estamos nesta situação, esta soma é 1. Muito bem? Agora, por outro lado, se nós nos aproximarmos de x0 e y0 por pontos xy do exterior da nossa circunferência, ou seja, por pontos xy tais que x² mais y² é maior que 1, então, neste caso, f de xy tem lei de formação, sendo a constante zero. E o limite de zero, quando xy se aproxima deste ponto, é zero mesmo. Ou seja, nós nos aproximamos de x0 e y0 por dois caminhos diferentes, por pontos exteriores e por pontos interiores da nossa circunferência, e obtivemos o limite de f de xy distinto para cada um desses caminhos. Isso quer dizer que o limite de f de xy não existe quando xy se aproxima de x0 e y0. E não existindo, nós não podemos ter a igualdade necessária para verificar a definição de função ser contínua no ponto. E se nós não temos essa igualdade, nós não temos continuidade e, portanto, a função não é contínua em x0 e y0 que satisfaz a equação da nossa circunferência de centro na origem em raio 1. Muito bem? Então, neste exemplo, nós verificamos duas coisas, né? A aplicação da definição de continuidade em um ponto de duas formas. No item A, nós calculamos o limite, verificamos que o limite
nos dava a igualdade da definição e, portanto, vimos um exemplo de continuidade que funcionava. E no item B, nós verificamos, né, aprendemos a como justificar que uma função não é contínua em determinado ponto. Tudo bem? Então, a definição de continuidade é essa. Eu espero que vocês tenham entendido. Esse material está disponível, é claro, para vocês no AVA. E até a próxima.